Leia a Bíblia! Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco. Chegamos ao capítulo 6 de Mateus. Você já leu sua Bíblia hoje? Se sim, muito bem, é isso mesmo. Vamos ler a palavra de Deus todos os dias. Se não, para tudo, desliga aí esse celular, essa TV e vá ler a Bíblia e também meditar na palavra de Deus. É muito importante nós lermos e não já irmos para a internet, para celular, para nada assim, principalmente eletrônicos, né? Nós precisamos ler a Bíblia, precisamos pensar a respeito do que lemos, pensar a respeito, ruminar, sabe? Aquele processo de ruminar, nós precisamos voltar na nossa mente a palavra de Deus e enchermos a nossa mente da palavra de Deus. Você já tentou passar o dia lembrando do texto que você leu, do versículo que você leu? Tente fazer isso e perceba quanto é difícil, quanto a gente se esquece. Nossa mente é tomada por muita coisa. Na realidade, nós temos até um padrão de pensamentos que nós somos meio que viciados e pensamos muito na gente. Já reparou tanto que você pensa em você? No que te fizeram, no que você vai fazer, nos seus planos, no que certas pessoas estão fazendo contra você, na sua família, no seu filho. Tudo é relacionado a você. Já reparou isso? Isso é muito tóxico. Isso traz na nossa vida um egoísmo muito grande, uma idolatria muito grande, uma vida centrada em nós. Por isso que a Bíblia ela nos liberta de nós mesmos. Então nós precisamos meditar, ruminar, fazer perguntas sobre o texto, ter uma conversa com Deus a respeito do texto, e Deus vai nos dar muita clareza e muito crescimento. Por isso precisamos ler a Bíblia e meditar na palavra dele. E nós estamos aqui no capítulo 6 hoje, de Mateus, e quem está lendo a Bíblia percebe que o capítulo 5, 6 e 7 é sobre o Sermão do Monte. É dado esse nome porque havia uma multidão diante de Jesus, então ele sobe num local mais alto e dali ele profere esses ensinamentos tão profundos que merecem toda a nossa atenção. Aqui é um vídeo curto, onde eu faço assim apenas um resumo e uma devocional, mas que merece você e eu gastarmos tempo com parte a parte desse tema. E no capítulo 6, Jesus vai tratar sobre alguns temas. Ele vai falar sobre o ensino sobre o auxílio aos necessitados, ensino sobre a oração, ensino sobre o jejum, ensino sobre o dinheiro e os bens e, por último, o ensino sobre as preocupações. Então, Jesus ele traz alguns ensinos muito importantes. O primeiro aqui, que é o ensino sobre o auxílio às necessidades, aos necessitados, e Jesus ele diz para nós, ele traz várias advertências e essa frase se repete muito para nós não sermos como os hipócritas. Então aqui o primeiro ensino é sobre o cuidado. Quando nós temos a oportunidade, nós devemos criar oportunidades e aproveitarmos as que vierem em nossa mão para ajudarmos as pessoas. Nós precisamos ser mais generosos com dízimo, com oferta nas nossas igrejas, mas também nos nossos relacionamentos interpessoais. Você ajudar um irmão da sua igreja, você ajudar um parente, você ajudar um vizinho. Nós precisamos desenvolver a generosidade. Isso é imprescindível para um cristão. Por quê? Porque nosso Deus é generoso e nós precisamos imitar ao nosso Deus sendo generosos. Só que há uma advertência aqui, para nós não agirmos como os hipócritas, porque o versículo 2 fala assim: quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas. Essa frase, ela se repete nesse texto, porque Jesus quer chamar nossa atenção para nós ajudarmos, mas termos cuidado com a nossa motivação. Não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros porque estão ajudando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa a não ser esta. Então, cuidado para você não ajudar aí, fazer aquela selfie e filmar para que as pessoas vejam o quanto você é bom.
o quanto você é maravilhoso. Não. A nossa generosidade deve partir de um coração motivado por Deus para a glória dele e não para a nossa. Então, cuidado aí, né? Jesus chama a nossa atenção. O outro ensinamento vai falar sobre a oração. Não sejam como os hipócritas. De novo, o versículo 5 diz isso. Jesus nos alertando. Ei, não seja aí orgulhoso para chamar atenção. E aí ele vai falar, olha, os hipócritas, eles querem chamar atenção. Eles vão lá das esquinas, nos lugares movimentados, levantam as mãos para o céu. Então tem toda uma performance para as pessoas verem o quanto essa pessoa é espiritual, o quanto ela é crente, o quanto ela é cheia de unção, cheia de poder. Cuidado, cuidado, para sua motivação não estar te levando para longe de Deus, porque você quer se aparecer. Não seja como os hipócritas que buscam essa visibilidade e não tente performatizar a sua espiritualidade. Isso não é necessário. Isso não é necessário, isso não glorifica a Deus. E aí vai dizer aqui no texto que nós não podemos, o versículo 7 fala assim, e eu estou usando a versão transformadora, viu? Diz assim, versículo 7, ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, sabe o mantra? Não fique repetindo frases vazias, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras vazias várias vezes, suas orações serão respondidas. Então tem gente que acha que se ficar repetindo aquela oração várias vezes, Deus vai ouvir. Gente, relacionamento com Deus é um relacionamento pessoal. Você conversa com uma pessoa repetindo a mesma coisa para ela o tempo todo? Falando a mesma coisa? Não existe isso. Pensa aí como é que você conversa com sua mãe, com seu filho, com seu marido, com seu amigo. É uma repetição? A pessoa achar que você é louca, que você tá meio doida. E com Deus não é diferente. Deus é uma pessoa. E aí ele traz aqui um exemplo, Deus nos dá um exemplo, da oração do Pai Nosso. E essa oração se tornou um mantra, que muita gente repete essa oração, que se torna vazia. Imagine, gente, você se encontrar com a pessoa de Deus e dizer para Deus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, para nossa cada dia hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aí Deus está na sua frente. Aí de novo vocês, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu, para nossa cada dia hoje, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aí Deus está na sua frente. Aí você fala, é meio louco. Mas Jesus, ele nos dá essa oração como um exemplo, como uma demonstração de como pode ser uma oração ao Pai Celestial. Olha só que coisa maravilhosa. Deus nos dá um exemplo de como pode ser, mas não precisa ser essa repetição. Então, por exemplo, a oração começa, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso é o quê? Uma demonstração de adoração a um Pai que não é só meu, mas é um Pai que é nosso, através de Jesus Cristo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A adoração agora se estende para uma dependência desse Deus e para o desejo de que a vontade de Deus seja feita acima de todas as coisas. Aí continua, dá-nos hoje o pão para este dia. Aqui demonstra gratidão pelo pão que Deus tem dado e um pedido de dependência. Deus, eu dependo de ti. Eu preciso do Senhor para as minhas necessidades mais básicas, até as mais complexas. E perdoa as nossas dívidas. Aqui já entra na confissão. Então veja, teve um espaço que foi adoração, que foi uma atitude minha da pessoa de dependência desse Deus e de confissão de que nós não somos nada e Ele é tudo. Aí vem a confissão de pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos deve. Então veja aí o cuidado. Eu peço perdão, mas eu também perdoo. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Uma dependência de que nós precisamos desse Deus para permanecermos fiéis a Ele, porque quem nos salva é Deus e quem nos santifica é Deus também. Não é a minha força, não é o meu mérito, sempre é Deus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Aí eu finalizo a oração com uma atitude de adoração. Então veja, adoração, confissão, gratidão, pedido de perdão e depois adoração novamente. Então há uma sequência aí que Jesus nos traz essa ideia dessa sequência. E no final, o capítulo 15, versículo 15, final assim dessa parte,
Diz assim: mas se vocês se recusarem, Jesus falando, repare. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu pai não perdoará os seus pecados. Isso é muito sério. Repare de novo, Jesus está dizendo: se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu pai não perdoará os seus pecados. Há uma partícula aí esqueci o nome da partícula, mas de dependência. Uma coisa só vai acontecer se outra coisa acontecer. Então nós só seremos perdoados se perdoarmos. O perdão é algo muito sério na nossa vida e nós precisamos perdoar, porque se nós não perdoamos, os nossos pecados não são perdoados. Olha só que coisa mais pesada, né? E muito séria a questão do perdão. Aí depois tem outra sessão que Jesus vai falar sobre o jejum. E aí ele diz novamente no versículo 16: quando jejuarem, não façam como os hipócritas. Os hipócritas queriam ser vistos pelos homens. Olha como eu sou espiritual, eu jejuo. Aí os hipócritas mudavam a cara, né? Ficavam ali para mostrar que estavam sofrendo por amor a Jesus. Cuidado, não sejam como os hipócritas, é a advertência de Jesus. E aí na outra sessão vai falar sobre o dinheiro. E vai falar assim que o dinheiro, Deus não é contra as pessoas ricas, mas a advertência é que nós não devemos colocar o nosso coração no dinheiro, porque ele pode se tornar um ídolo. É muito fácil a riqueza se tornar um ídolo na nossa vida. Ídolo é o quê? É algo que eu coloco a minha confiança. Eu não confio em Deus, eu confio no dinheiro. Tem gente que fala assim: missionário vive pela fé. Cuidado, todo cristão vive pela fé, porque quem nos sustenta é Deus. Tem gente que se orgulha: nossa, eu tenho uma profissão que me dá muito dinheiro. E se viu uma doença, o que vai acontecer? E quem te faz levantar para ir trabalhar? Tem gente que pode falar: não, eu sou um empresário de sucesso. Pela minha força, pelo meu mérito, eu cheguei onde eu cheguei. Cuidado, cuidado. Você chegou onde chegou pela graça e misericórdia de Deus. E o dinheiro deve ser usado para abençoar outros, porque o versículo 20 diz: ajuntem seus tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. Seu coração está onde? Nós podemos ajuntar tesouros no céu como? Servindo aos outros. Servindo aos outros. E por fim, fala o ensinamento sobre as preocupações. E aí Jesus vai dizer aqui sobre a ansiedade, né? A ansiedade tem sido o mal da nossa era, do nosso tempo, porque a ansiedade é uma preocupação exagerada pelo que vai acontecer, pelo que pode acontecer. Preocupação, muitas vezes, obviamente, legítimas. Não, eu estou preocupada com a conta que eu preciso pagar, estou preocupada com um exame que eu fiz, vou receber o resultado, estou preocupada com isso e aquilo outro. E Jesus fala: lançai sobre Cristo toda a vossa ansiedade, descanse no Senhor, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o último versículo vai falar isso, né? Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Então Jesus está dizendo: viva um dia de cada vez. Vejam os passarinhos, eles trabalham? Não. Quem cuida deles? Deus. E os lírios do campo, quem cuida? Deus. E será que do seu povo Deus não vai cuidar? Você que é mais precioso que muitos passarinhos e mais precioso do que os lírios do campo? Então vamos descansar no Senhor. Vamos buscar o Senhor hoje, porque o amanhã nós não temos. Quem vai estar vivo amanhã? Ninguém sabe. Nós só temos o hoje. E o hoje Deus nos chama a vivermos na presença dele. E aí o último versículo que eu vou ler é o versículo 33, fala assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, a primordial, a coisa mais importante da nossa vida é buscar Deus em primeiro lugar. E tudo o restante será dado por Deus no tempo e na hora certa. Você buscou a Deus hoje? Na leitura da palavra, na oração e na meditação? Busque a Deus a cada momento da sua vida, da hora que você acorda, a hora que você levanta. Adore ao Senhor. Eu fiz até um vídeo aí falando sobre essa questão da adoração, homem litúrgico. Procure homem litúrgico, que vai falar sobre essa busca da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Essa adoração ao Senhor. Mas busque ao Senhor em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas.
Que Deus te abençoe. Muito obrigada por você ficar aqui comigo até aqui, até agora. E eu peço a você que se inscreva no canal. Por favor, se inscreve, me ajuda. Dá o like se quiser, compartilha. E vamos seguindo aí, olhando para Jesus e examinando as suas sagradas escrituras. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima.